Olá, tesouros! No Cigana Ensina de hoje nós vamos falar sobre a quiromancia, a arte de ler o futuro e também o presente e o passado através das mãos. Essa arte secular tão antiga, fortemente ligada à cultura cigana. Quem nunca viu, né? A cigana lendo o futuro através das mãos, nos filmes, nas séries, nos desenhos por aí. E a gente vai falar sobre isso hoje. A origem da quiromancia, assim como diversos outros oráculos, ela é incerta, né? Não se tem ainda uma vertente única de estudo a respeito disso. Até porque as bases dela vêm da astrologia hindu, da astrologia indiana. O uso disso como uma leitura de sorte foi visto em Roma, e a palavra quiromancia vem do grego, da junção de outros dois vocábulos, né? Quiromancia vem de kairomankeia, Cairo sendo mão e mankeia sendo fortuna, sorte. Ou algumas traduções veem isso como futuro também. Então, kairomankeia, quiromancia, né? O futuro, a sua sorte, através da sua mão, né? Aristóteles acreditava que a mão era o órgão mais importante do corpo. E dizem, algumas vertentes de estudo, que ele até ensinou para Alexandre o Grande e para outros discípulos que ele teve. Lembrando que tudo que está sendo falado aqui vem deste livro aqui, o Manual Prático da Quiromancia, da Dark Side Books, e também do livro A Consciência através das Mãos, de Newton Schultz. Então, quando a gente fala da quiromancia, muita gente acha que é só esse pedacinho aqui, né? Só a palma. Mas na verdade não, gente. A quiromancia, ela abrange tudo, absolutamente tudo. Tudo na sua mão é relevante. Os seus dedos, a sua palma, se sua palma é grande, o formato que ela tem, o formato da sua mão, se você é uma pessoa de dedos longos, se você é uma pessoa de palma grande, os riscos, se eles são fundos, se eles são leves, cada uma dessas almofadinhas que a gente tem aqui na mão, elas são também importantes. Lembrando que quando a gente fala da quiromancia, a gente tem uma distinção entre a mão direita e a mão esquerda, tá? Existem muitas vertentes de leitura, existem muitas formas de interpretar, mas a gente fala sobre a mão direita, é a mão que realmente a gente consegue ver o futuro. A gente vê as decisões da pessoa, a gente vê os problemas vindouros, a gente vê a forma como ela lida com os problemas. Então, quando a gente olha a mão direita, a gente está falando dos problemas mais corriqueiros, a gente está falando do dia a dia, a gente está falando de quem você é, de quem você é com a sua família, de quem você é no trabalho, nos relacionamentos, na faculdade, a forma como você enxerga a vida, a forma como você toca a vida, a forma como as pessoas te veem, seus planos futuros, os seus caminhos, tudo isso a gente encara com a mão direita. Quando a gente olha para a mão esquerda, é um olhar muito mais profundo a respeito das coisas. A gente consegue ver coisas de infância, a gente consegue ver coisas de encarnações passadas, a gente consegue ver os seus medos, as suas preocupações, todas aquelas coisas que você não fala para as outras pessoas, elas ficam escancaradas nas linhas da sua mão direita. Todas as linhas da mão são importantes. Essas mais aparentes, as pequenininhas, essas ranhurinhas que a gente tem entre uma linha e outra, essas aqui nas juntas dos dedos, os braceletes da fortuna, que são essas aqui, ó, da dobrinha do punho, que falam de fato sobre sua sorte, sobre seus caminhos abertos e também sobre a sua prosperidade. Só que hoje a gente vai abordar o básico. Quando a gente fala sobre quiromancia, tudo vale, sabe? Tudo é observado, que é o que torna a quiromancia uma arte tão complexa, que é o que torna a quiromancia algo tão profundo, porque ela ao mesmo tempo pode falar das suas decisões futuras, de um futuro próximo, como ela pode e consegue chegar naquela ferida emocional que você nunca contou para ninguém, naquele ponto de gargalo que você tem nos seus relacionamentos, naquela dor lá da adolescência. A arte da quiromancia vai exatamente nesses pontos, porque a cura, a resolução desses pontos pode ser justamente o que está faltando para você conseguir prosperar e seguir a sua vida de maneira mais tranquila. Bom, sem mais delongas, vamos falar dos dedos e depois sobre as linhas? Hoje a gente vai ter uma vista básica dos pontos mais relevantes e das coisas mais visíveis que a gente consegue ter quando a gente lê a mão de uma pessoa.
Começando com os dedos, bom, indicador ou o dedo de Júpiter é realmente as nossas direções na vida, que é o dedo que aponta. Então, aí a gente consegue ver para onde a pessoa está apontando, para onde ela quer apontar a vida dela, ou se ela está tendo dificuldade justamente em apontar, decidir e olhar para as verdades da vida dela de maneira consistente. Aplica a todas as áreas da vida, e uma vez que a gente entende essa faceta da pessoa, a gente entende e consegue visualizar muitas outras coisas também. O segundo dedo, fatídico dedo do meio, é o dedo de Saturno. Normalmente ele é o dedo mais comprido e também um sinal bastante mal educado, mas ele representa a nossa responsabilidade, a nossa personalidade, valores, ideias, como a gente foi criado, como a gente entende limites emocionais, como a gente se entende e como a gente projeta isso em relação aos outros. O dedo anelar é o dedo de Apolo, é o dedo antes do dedo mindinho, né? É o dedo onde a gente põe alianças. Representa aqui a criatividade, o que você gosta de fazer no seu tempo livre, ou o que você poderia estar fazendo com o seu tempo livre. Aqui é a forma como você se comunica com os seus dons, sejam eles espirituais, científicos, tecnológicos. Aqui a gente vê muito da sorte da pessoa também nas empreitadas e projetos dela. E por último, o dedo de Mercúrio, né? O dedo mindinho, o último dedo da mão. E ele vem falando sobre a sua persuasão, a sua voz, a forma como você se faz ouvido, a forma como você se faz convencer nos ambientes em que você frequenta. Aqui a gente vê se uma pessoa tem cunho, tem tino para vendas, para o direito e para todas aquelas profissões que precisam muito da comunicação e da persuasão para que elas aconteçam. Todos os dedos juntos, a gente consegue ver muito de como a pessoa é, como ela se relaciona com os próprios princípios e com os princípios dos outros. E é muito interessante que a gente faça essa leitura sequencial, que a gente olhe as linhas do primeiro dedo ali, do dedo de Júpiter, depois passe para Saturno, depois passe para o dedo de Apolo e finalize e crie um resumo, né? E crie assim, e concatene ali um sentido quando a gente chega ali no dedo de Mercúrio. Só de olhar os dedos, gente, a gente já ganha muita coisa. Juntando isso com as linhas da palma da mão, fica mais interessante e mais profundo ainda. E é justamente nelas que a gente vai focar a partir de agora. Então lembre-se, comecem ali pelos dedos, sintam a mão da pessoa, sintam a profundidade das linhas, vejam o formatinho de cada um desses dedos e tentem construir uma história. Tentem aí construir um conto para ver quem é essa pessoa que está ali dando a mão para você ler a sorte. Então, para a gente finalizar a nossa aula e entrar no assunto de quiromancia com o pé direito ou, quem sabe, com a mão direita, deixo aqui um exercício de observação. Observe sua própria mão, todas as características, veja as linhas, a profundidade, a longitude delas na palma, veja se você tem muitos ou poucos riscos e use isso para estudar e analisar e fique atento para as outras aulas de quiromancia que vão ter aqui. É isso, meu tesouro, fica atento ao canal e às nossas redes sociais. E até a próxima!